Há algo peculiar acontecendo com os anjos ao redor do mundo. No complexo tecido do universo, existe uma ordem de seres que escapa à compreensão dos nossos esforços científicos e raciocínios lógicos. Os anjos habitam as margens da existência humana, presentes desde a criação do mundo até o aprisionamento de Satanás no livro de Apocalipse. Eles estão sempre ajudando, observando e até mesmo influenciando o curso da história. Esses mensageiros celestiais desempenham funções como protetores, enviados com mensagens e ministros, e sua natureza ultrapassa os limites do entendimento humano. Os anjos, como são retratados ao longo da história, não são totalmente etéreos, nem completamente compreendidos. Eles representam uma fusão paradoxal do familiar e do inexplicável. Frequentemente, os imaginamos como seres estranhos ou até mesmo delicados e floridos, mas é comum que suas mensagens comecem com a expressão "não temas". Isso acontece porque, frequentemente, a presença de um anjo era tão poderosa e imponente que causava medo nas pessoas que a experimentavam, e essa introdução reconfortante era necessária. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, um anjo aparece para anunciar o nascimento de Jesus e diz: "Não temais, pois trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo." Lucas 2:10. Quando o anjo Gabriel aparece diante de Maria para anunciar que ela conceberá Jesus, ele diz: "Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus." Lucas 1:30. No Antigo Testamento, quando um anjo se comunica com o profeta Daniel, ele também começa com palavras semelhantes. "Não temas." Daniel 10:12. A repetição dessa expressão nas interações com os anjos sugere que sua aparência não era apenas sobrenatural, mas também que suas mensagens eram de tamanha importância que poderiam gerar receio. A Bíblia nunca afirma que os anjos deixaram de existir após os dias dos profetas ou a redação das Escrituras. Pelo contrário, ela revela no livro do Apocalipse que haverá um aumento da atividade angelical nos últimos dias. O livro de Apocalipse menciona os anjos mais vezes do que qualquer outro livro da Bíblia, descrevendo-os como mensageiros, executores do julgamento divino e adoradores de Deus. Nesse livro, os anjos desempenham várias funções, servem como protetores, reúnem os eleitos e supervisionam a natureza. Um anjo tem poder sobre o fogo, Apocalipse 14:2-18, enquanto outros controlam águas e a terra, Apocalipse 16:5. Vemos também 3 anjos pregando o Evangelho eterno, Apocalipse 14, anjos anunciando julgamentos iminentes e a queda da Babilônia. Apocalipse 14:6-8, 7 anjos derramando as taças da ira de Deus. Apocalipse 16:1-17. E 7 anjos tocando as trombetas que trazem pragas e julgamentos. Apocalipse 8:6-13. Um anjo solta gafanhotos demoníacos do abismo. Apocalipse 9:1-11, enquanto o outro prende Satanás por 1000 anos. Apocalipse 21:3. Anjos selam os servos de Deus em suas testas. Apocalipse 7:2. E anjos liderados por Miguel travam uma guerra contra as forças demoníacas. Apocalipse 12:7-9. Eles também guardam os portões da Nova Jerusalém e os abrem. Apocalipse 21:1. No livro de Apocalipse, essa grandiosa tapeçaria de visões apocalípticas mostra os anjos não apenas como observadores silenciosos, mas como agentes essenciais nos acontecimentos dos últimos dias. No clímax do caos mundial, quando a humanidade se encontra à beira da destruição, a atividade desses seres celestiais se torna ainda mais notável. Eles são fundamentais no cenário final e na realidade última. Hoje, neste dia presente, os anjos estão aqui. Eles estão trabalhando, atuando nos bastidores. Quero compartilhar algo curioso que descobri sobre eles. Há um versículo bíblico que revela que os anjos estão aprendendo. Para muitas pessoas, pode parecer que os anjos sabem tudo, mas a realidade é que eles estão em constante aprendizado. As profundezas da sabedoria de Deus são insondáveis. Não é por acaso que a Bíblia diz que Deus habita em uma luz inacessível. Ele está envolto em mistérios, e nenhuma criatura pode compreender ou esgotar quem Ele é. Sabemos apenas uma parte da dimensão divina. A compreensão de Deus está além da capacidade humana.
Não podemos entender as profundezas de sua sabedoria. Muitas vezes, lutamos para entender até os seres humanos. Então, o que nos faz pensar que podemos compreender completamente um Deus eterno, que não é limitado pelo espaço, pelo tempo ou pela matéria? Ele é um Deus que nunca teve começo e que nunca terá fim. É o princípio e o fim. Deus é descrito como alguém que usa a terra como um simples apoio para seus pés. Nossas mentes não têm a capacidade de entender totalmente Deus e seus planos, e somos lembrados disso repetidamente na Bíblia. Em Isaías 55, 8, 9, está escrito: Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Apenas a humildade pode nos ajudar a entender essa verdade. Não podemos compreender completamente a Deus nem seus planos, pois Ele está acima dos nossos processos de pensamento. Nós vemos as coisas da terra, mas Deus vê tudo de uma perspectiva superior. Vemos o que acontece aqui e agora, mas Deus vê o que está acontecendo no presente e o que acontecerá no futuro, até mesmo daqui a 40 anos, com base no que está ocorrendo no presente. A perspectiva de Deus é completamente diferente da nossa. Em Deuteronômio 29, 29 está escrito: As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Somente Deus é onisciente, Ele sabe tudo, é sábio e onividente. Curiosamente, ao contrário de Deus, os anjos não são oniscientes. Eles não sabem tudo. Existem mistérios de Deus que ainda estão ocultos para eles. Mesmo esses seres eternos, criados por Deus, estão aprendendo. Os anjos presenciaram muitos eventos ao longo da história da humanidade. Eles viram a criação da humanidade se desdobrar diante deles. Estavam presentes quando Deus disse: haja luz, e a luz surgiu. Eles testemunharam quando Deus separou as águas, criou o firmamento e fez a terra surgir do mar. Estavam presentes quando Deus criou seres vivos nas águas e aves para voarem nos céus. Os anjos observaram quando Deus fez a terra produzir animais de várias espécies. Eles estavam assistindo quando Deus criou o homem à sua imagem. Eles viram a queda da humanidade e a expulsão do jardim do Éden, quando um querubim foi colocado para guardar o jardim com uma espada flamejante. Os anjos também estavam presentes quando as águas do dilúvio cobriram a terra e apenas 8 pessoas sobreviveram na arca de Noé. Eles presenciaram quando fogo e enxofre caíram sobre Sodoma e Gomorra. Os anjos estavam lá quando as pragas atingiram o Egito, transformando a água em sangue, trazendo rãs, piolhos, moscas, úlceras, gafanhotos e escuridão. Eles têm observado a vida de cada um de nós. A Bíblia nos ensina que os anjos estão aprendendo. Em 1 Pedro 1, 10 e 12 é dito: a respeito desta salvação, os profetas que profetizaram acerca da graça que vos seria dada, indagavam e investigavam, procurando saber qual seria o tempo e quais as circunstâncias a respeito de Cristo, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao testificar de antemão os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam. Foi-lhes revelado que não era para si mesmos, mas para vós que ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que até os anjos anseiam perscrutar. Os anjos estão em constante aprendizado, observando e tentando entender as maravilhas de Deus e de sua obra de redenção. Os profetas, ao vislumbrarem a salvação, buscaram entender como e quando esses eventos ocorreriam, mas não receberam o quadro completo. Eles apenas viram fragmentos do que Deus permitiu que fosse revelado. As profecias do Antigo Testamento cobrem um vasto período, e Pedro deixa claro para a igreja, para você e para mim, que essas profecias não foram criadas por simples homens, mas inspiradas pelo Espírito Santo. Nos 39 livros do Antigo Testamento, há mais de 100 profecias sobre o Messias, todas cumpridas por meio da vinda de Jesus. Com isso, um dos maiores mistérios da Bíblia se desvendou, o mistério da salvação. Não há como um homem ter escrito a Bíblia, pois a precisão das Escrituras é impressionante.
Os profetas do Antigo Testamento viveram sob a lei, mas tiveram um vislumbre do futuro maravilhoso que você e eu podemos experimentar hoje. Mesmo os anjos do céu eram apenas observadores desses eventos grandiosos. Nossa salvação e redenção foram mantidas como um mistério, até mesmo para os anjos, que só podiam observar o imenso amor de Deus pela humanidade. Esse é um fato extraordinário, um motivo de celebração pelo dom da salvação através de Jesus Cristo. Os anjos desejam entender a graça, a misericórdia, o amor e a fé que envolvem nossa salvação. Eles estão observando. Romanos 16:25 diz: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério que foi mantido em segredo desde o princípio do mundo. O mistério da salvação, embora os profetas tenham questionado a Deus sobre seu plano para a humanidade, foi ocultado deles e também dos anjos. Nós somos os testemunhos vivos, aqueles que estão vivendo o que Deus manteve em segredo desde a fundação do mundo. Os anjos aguardavam ansiosamente para saber qual era o propósito de Deus para a humanidade, e fomos nós a quem Ele revelou isso. Mesmo tendo testemunhado a redenção do homem, quando Deus a trouxe à realização, a Bíblia descreve que os anjos desejam perscrutar essa verdade. Isso acontece porque eles não foram incluídos na agenda de Deus para a humanidade. Os profetas também buscaram respostas sobre a redenção do homem e receberam uma mensagem de esperança para as gerações futuras, para nós. Somos aqueles que vivemos em algo que antes era um mistério. Está claro que os espíritos que governam esta era, mencionados em 1 Coríntios 2:8, não entenderam o significado da crucificação de Cristo. Assim, é razoável pensar que o plano de Deus permaneceu oculto até mesmo para os anjos fiéis. Hebreus 11:13 diz: Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas tendo-as visto de longe e tendo-as saudado e confessado que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Em Hebreus 11:39 e 40 está escrito: E todos estes, embora tenham obtido bom testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, a fim de que sem nós não fossem aperfeiçoados. 1 Pedro 1:10-12 nos faz quase sentir pena dos profetas, pois embora eles tenham visto a graça que desfrutamos, nunca a experimentaram. O mistério da salvação é algo grandioso. Não devemos tomar nossa salvação de forma leviana. Somos instruídos a trabalhar em nossa salvação com temor e tremor, não para conquistá-la, mas para valorizá-la. Em outras palavras, uma vez que somos salvos pela graça, devemos levar nossa salvação a sério, pois é um grande presente, tão significativo que até os anjos desejam entender. Os anjos ficaram maravilhados ao ver que Jesus, sendo o Filho de Deus, poderia vir a nós em forma humana e suportar tamanha perseguição para nos salvar eternamente. Eles refletiam sobre os sofrimentos que Cristo suportaria e a glória que se seguiria. Por meio da redenção, nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, mas os anjos estão distantes dessa realidade. Em Romanos 8:17, aprendemos que os anjos não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles não têm o Espírito Santo. Foram criados como seres imortais e, portanto, estão aprendendo sobre Deus por meio de nós, que somos filhos e filhas de Deus por adoção. Somos o templo de Deus, e o Espírito Santo reside dentro de nós. Isso é uma grande bênção e privilégio, pois Deus escolheu nos glorificar quando éramos os menos dignos de tal reconhecimento eterno. Recebemos a glória eterna e podemos nos aproximar de Deus como nosso Pai, algo que os anjos não têm o privilégio de experimentar. Por isso, eles se maravilham com o amor profundo e multifacetado de Deus por nós. Nunca se esqueça do amor de Deus por você.